Então, vamos lá. Vamos testar antes de prosseguir isso aqui, né? Então, eu fiz uma consulta e aqui eu quero saber qual o resultado dessa consulta dentro da conexão que eu fiz. Então, de acordo com o banco de dados login. Lá dentro tem a tabela usuários? Tem. Essa tabela usuários tem um campo e-mail? Tem. Tem um campo senha? Tem. Então, tem tudo para dar certo. Mas se eu testo nesse momento, vamos colocar aqui um eco. Lembra que no PHP, para ver alguma coisa em tela, você tem que colocar um eco. Eu poderia até utilizar essa mesma informação aqui que eu fiz. Vamos utilizar esse mesmo, com H3 e tal, mais bonitinho. Beleza. Eco. E aqui dentro desse eco, eu quero verificar o que ele trouxe da minha variável de resultado. Então, ponto para poder concatenar. E aqui dentro eu coloco a variável result. Beleza. Ok. Vou dar um Ctrl S e vamos ver o que eu tenho aqui. Vai funcionar? Não, não vai funcionar porque ele não sabe qual é esse arquivo de conexão. Vou até atualizar aqui para vocês verem. Vamos colocar um e-mail qualquer. Por exemplo, um e-mail que existe lá e uma senha que existe lá. E vou dar login. Ok. Quando eu dei login, eu tenho um erro. Ó. Ele está falando que essa variável conexão é indefinida. É perfeito. Por que essa variável conexão é indefinida? Ela é indefinida porque eu não tenho ainda a ligação desse meu arquivo index.php com o arquivo conexão. Eu tenho que fazer essa ligação. Para fazer essa ligação, eu gosto de fazer o seguinte. Aqui no início, poderia até ser dentro desse bloco PHP. Mas se você preferir, pode fazer também fora dele. Então aqui dentro do corpo ou acima, não importa, né? Eu vou colocar aqui dentro do read mesmo. Vou colocar aqui, ó, um bloco PHP, ok. Opa, tem que ser um bloco e não uma tag. Pronto, PHP. Deixa eu fechar ele aqui embaixo. Aqui dentro eu coloco então o seguinte, include e coloco o nome, né, do meu arquivo, conexão.php. Eu estou fazendo neste arquivo em que eu estou, que é index.html, uma inclusão de tudo que eu tenho na parte da conexão. Então, nesse momento, essa variável não pode mais ser indefinida. Por quê? Porque eu estou incluindo nesse arquivo essas informações aqui, ó, de conexão. Então, ele sabe que essa variável conexão existe, né? Se ela tiver, obviamente, digitada de forma correta, que é o que eu tenho ali. Então, vou vir com o botão direito, vou mandar ele reenviar isso e aquele primeiro erro eu já não tenho mais, ele mudou. Mas ele está falando que foram convertidos em string. Eu vou até voltar aqui, ó. Vamos voltar, vamos colocar um outro texto novamente, ó. Ele e uma senha. Vou dar login novamente, ok. Ele está falando aqui, ó, objeto da classe do MySQL result, né, não pode ser convertida em string. Então, na verdade, é porque eu estou buscando. O que ele está me falando ali é o seguinte. Esse resultado, ele não vai me mostrar um texto específico, né? Por exemplo, escrito ali o nome, então ele me mostra um número. Se existir o resultado, ele me fala qual o número daquele resultado. E aqui eu estou mandando ele mostrar como se fosse um texto, uma string. Então, isso aqui, dessa forma em que eu inseri, ele não vai compreender. Para poder testar isso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer uma verificação dentro desse resultado. Já já nós vamos testar ele. Eu sei que até aqui está funcionando justamente porque ele deu esse erro. Então, ele encontrou pelo menos um resultado, mas ele não me mostra esse resultado como o nome que ele encontrou ou a senha, e sim como 1, 2, 3, 0. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, result, né? Vamos fazer um teste, na verdade. Eu vou ter que testar se, então, if, o que ele trouxe de linhas, né, que esse 0, 1, 2, 3 é o número de linhas que ele trouxe daquele select que ele fez. Como que eu faço para buscar isso? Eu tenho que utilizar uma função que se chama mysqli num_rows. mysqli num_rows. Não são todas que o Dreamweaver vai mostrar para vocês aqui, tá joia? Algumas delas ele não vai mostrar. mysqli num_rows tem alguns parâmetros. Qual parâmetro que eu tenho? O resultado, né, em que ele encontrou. Então, se o número de linhas do resultado em que ele encontrou, o resultado é quem? Essa consulta, for, por exemplo, maior do que 0, cuidado com essa instrução. Percebam que o if, por padrão, ele tem um parênteses no início e um no final, como vocês já viram aqui para cima. E mysql num_rows é uma função, então ela tem parênteses porque ele precisa de um parâmetro. E esse parâmetro é justamente o resultado da consulta que foi feita. Se o resultado dessa consulta que foi feito tiver mais que
tiver uma linha pelo menos, né, for maior do que 0, então ele tiver pelo menos uma linha, aí aqui eu posso pedir para ele me mostrar alguma informação. Vamos retomar então a partir desse ponto.